porque, como falei, o viés nosso aqui é nacionalista, trabalhista. E tem uma coisa é o mundo ideal, outra coisa é o mundo possível. Fora do algoritmo, fora a guerra híbrida, existem barreiras intransponíveis no momento para a nação brasileira. E eu falo hoje batendo palmas para a iniciativa do Rodrigo Maia, tá? Que recria o Centrão com o melhor que ele pode dar nesse momento. O Centrão é a melhor saída para o Brasil, Rubem? É isso que você está falando? Falei, no momento é. Como eu falei. É o mundo real, tá? Não é o mundo ideal. É o mundo que você tem. É o mundo que nós vimos agora, que está dividido hoje por uma dual polaridade entre bolsonarianos, bolsominions e lulaminions. Ou seja, PT de um lado e do outro lado o Bolsonaro com o governo, com esse viés, com toda essa carga que está aí, com Paulo Guedes e companhia limitada. E a gente fica no meio desse deserto, desse fla-flu, dessa dissonância cognitiva que todo mundo está praticando, dessa guerra sem par, aonde está fácil. E o Rodrigo Maia, numa visão estratégica ímpar. Eu aqui já falei que eu fujo dos algoritmos, porque eu elogio quem tem que elogiar. Cansei de criticar o Rodrigo Maia. Ele é corrupto, isso. Olha só, chega um momento que isso é irrelevante dentro do quadro do Brasil. Cuidado que o combate à corrupção botou o Brasil aonde ele está. E a corrupção não diminuiu, só aumentou. Só para dizer para vocês, Jânio Quadros, o símbolo dele no maldito ciclo de 29 anos, que fui eu que criei, vi o fenômeno dos 29 anos, ele começa com a vassoura. Ele queria varrer os corruptos da nação. Tá? Isso em 1960. Em 89, 29 anos depois, Fernando Collor vem como? Combatendo os marajás. Povo do meu brasileiros. Vamos combater aquele punho cerrado, vamos acabar com os marajás, acabar com a corrupção, com os que se aproveitam desse Brasil. E 29 anos depois, Bolsonaro inaugura a nova política, isso depois de 28 anos, 29 anos pendurado, amarrado, igual um carrapato estrela nas tetas da vida política, ele vem e reinaugura a política. Adivinha falando de quê? O combate à corrupção. Eu vou combater a corrupção. Vamos acabar com a corrupção no país. Ou seja, é o velho Satanás, o capeta da igreja neopentecostal. Ele tem que estar sempre vivo ali. Pega do estoque lá, vamos bater nele, mas não mata não. E o Rodrigo Maia lançou, não porque ele está falando que ele é uma aposta no Ciro, ele está fazendo uma aposta no Ciro, é o que estão falando. Não estou falando por isso não. Eu estou falando por um processo de pacificação e planificação da política nacional. É a quebra desse paradigma, desse fla-flu, aonde não dá mais para ficar nesse jogo de anticomunista de um lado, neoliberais, comunistas, uma troca de acusações, fascistas e comunistas. O fascismo e o comunismo deixaram de ser ideologia. Nesse quadro atual, viraram adjetivos. O cara abre a boca cheia de dente ou vazia deles e ataca o comunismo sem se dar ao trabalho de imaginar o que é o comunismo. O que ele está falando? Não, aquele cara é comunista, ele usa aquilo ali como quem está usando um palavrão, daqueles que eu não vou falar hoje, porque nós estamos sob o selo de qualidade, a gente não pode falar. Então é o seguinte, o cara usa o comunista, seu comunista! Aí ele achou que encontrou a palavra máxima no vernáculo dele para agredir alguém. E o outro, do outro lado, que se julga inteligente, culto, de humanas, o caramba, chega de volta e devolve para ele seu fascista. E a palavra fascista pegou uma conotação
fora do comum, fascista para lá, fascista para cá, porque fulano é fascista. E todas as duas correntes estão usando as palavras de forma errada. Por quê? Porque eles estão num processo dicotômico que só interessa a eles. A Gleisi Hoffmann e ao PT não importa ganhar a eleição. Importa é criar a dicotomia. E esse centrão que está sendo feito agora está simplesmente criando pânico. Porque o pessoal tem expertise, tem conhecimento. Ah, tem um monte de... Esquece, corrupto tem em todos os partidos. Já deu para ver. Você tem que começar uma maratona que tem, se não me engano, 42.195 metros. E sabe como é que ela começa? Com o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, não tem maratona. Então tudo começa com o primeiro passo. Se a maratona tiver 1 milhão de quilômetros, ela começa com o primeiro passo também. Então é o que eu falei. Não é o mundo ideal. Não é a utopia. Simplesmente é o mundo possível. É o melhor que você pode fazer no momento e vai ao encontro do que a gente defende aqui no canal. Desde sempre nós defendemos isso aqui. Quando nós criamos o canal, primeiro apoiamos o Ciro Gomes, depois acabou o processo eleitoral, neutralizamos o canal e partimos para análise, sempre falando. O real interesse disso aqui é única e exclusivamente visando o nacionalismo e o trabalhismo, o bem-estar. Analisamos várias pautas, analisamos várias situações, defendemos, fazemos análise geopolítica de impacto aqui e eu, na frente de todo mundo, estou aqui analisando e dando os parabéns. Talvez seja a solução possível para o Brasil. Talvez a única saída desse atoleiro que nós estamos enfiados. É o processo de pacificação. E pelo que eu soube, meus passarinhos, minhas abelhinhas, meus morcegos, meus abutres, meus urubus me falaram de noite, que o urubu fala comigo de noite, os militares estão de pleno acordo disso, porque os próprios militares não estão aguentando essa jogada. Esse jogo está pesado demais. Ninguém está ganhando nisso aí. A não ser, é claro, os envolvidos. Os envolvidos de um lado e os envolvidos de outro. E a gente tem que simplesmente encontrar a saída. A saída é pelo meio. A saída é pelo meio. Você pega um pedaço da esquerda, a esquerda de verdade, progressista, que está totalmente descontente com essas pautas identitárias, com essa New Left, com essa gente que não se preocupa com o povo, que não se preocupa com o trabalhador, gente que deixa de ir para a porta de fábrica para ir para a periferia defender bandido e traficante e atacar a polícia, ao invés de ir para a porta de um sindicato e para a porta de uma fábrica para defender emprego de trabalhador. A nossa esquerda é isso. Todo mundo vai para lá, fazem simpósio, todo mundo virou, ninguém mais especialista em emprego, ninguém mais especialista em trabalho, todo mundo agora é especialista em segurança, na New Left. Todo mundo tem uma aula para dar sobre segurança, mesmo não entendendo nada do assunto. O gosto pela fumaça é um pouquinho maior, se tornou grande demais. O apego demais a isso aí acabou pegando mal. E do outro lado, uma faixa da direita, muito importante, que é a família, é o tradicionalismo, que também ataca a esquerda, esse lado da esquerda, esse lado que eu estou falando, consciente, valores familiares, uma estrutura bem mais tradicional. O nosso povo é muito mais tradicional do que possa supor esses latufianos da vida aí. O nosso povo é muito mais tradicional do que possa parecer. As pautas são muito mais tradicionais e esse centrão visa a planificação da política. Porque a partir do momento que o PT perder pelo menos o segundo lugar, eles entram em desespero, entram em pânico. Perderam, acabou. Ou se une ou acaba. Ou vem de cabeça baixa, humilde, fazendo meia-culpa, coisa que nunca fizeram, em momento algum, e a direita, por seu lado, também perde feio. Por quê? Porque vai encontrar elementos da direita nesse centrão, como vão encontrar elementos da esquerda. Todos eles unidos por um momento comum e ímpar. Não adianta. Nem corrupto quer o Brasil do jeito que ele está. Porque sabe que o caminho é curto. Não adianta. Então a análise principal é exatamente isso aí. A criação do centrão
essa criação do Centrão, esse caminho que o Rodrigo Maia, esse mérito tem que ir para ele mesmo. Se for com o Ciro, com Daciolo, com isso, com aquilo outro, com alguém que vai aparecer, não importa. O importante é a gente quebrar esse paradigma do mal que tomou conta do Brasil. Essa dicotomia triste, essa história de fascista de um lado, comunistas de outro, e aqui não tem nem fascista nem comunista. Eles não sabem nem o que isso significa. Os caras não conseguem diferenciar neoliberal de liberal, vão saber diferenciar alguma coisa de outra? Todos eles usam as palavras de forma errada, usam como xingamento e simplesmente para se manterem na crista da onda. Essa é a conversa de hoje. Amanhã a gente volta nesse tema, talvez, ou não. Não tem problema. Quanto às críticas bem feitas, elas serão aceitas. Quem vir aqui com seus dogmas, tô nem aí. A gente está acima disso tudo. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele vai querer. Lua cheia.